Paz e bem, irmãos amados do Senhor, que Deus abençoe. Continuando a nossa catequese sobre a oração, sempre lembrando, essa catequese é baseada também, tirada da catequese do Papa Francisco, nas suas audiências gerais que faz às quartas-feiras. Portanto, o momento da gente refletir. E hoje, falando da oração, nós queremos meditar pela palavra de Deus, pelos documentos da igreja, pelo catecismo da Igreja Católica. Hoje vamos refletir a oração dos Salmos. À medida que nós lemos, à medida que nós vamos meditando a palavra de Deus, nos deparamos continuamente com orações de vários tipos, né? Talvez descobrir o nosso jeito de rezar, a forma de rezar, mas também encontramos esse livro que é composto de apenas de preces, de orações, um livro que se tornou pátria, casa de incontáveis orantes. Trata-se do livro dos Salmos, né? São 150 salmos para rezar, para recitar, para meditar. E também faz parte dos livros sapienciais, porque comunica o saber rezar, através da experiência, desse diálogo com Deus. Nos Salmos, encontramos todos os sentimentos humanos. Olha que coisa linda, né? Encontrar os sentimentos humanos dentro dos Salmos. É interessante, a gente vai perceber as alegrias, as tristezas, as dúvidas, as esperanças, as amarguras que coloca-se dentro da nossa vida em muitos momentos, né? O Catecismo da Igreja Católica afirma que cada salmo é de tal sobriedade que pode, com verdade, ser rezado pelos homens de qualquer condição e de todos os tempos. Catecismo número 2588. Ao ler, ao reler os salmos, aprendemos a linguagem da oração. Efetivamente, com seu Espírito, Deus Pai inspirou no coração do rei Davi e de outros orantes para ensinar cada homem, cada mulher a louvá-lo, a dar graças, a suplicá-lo, a invocá-lo na alegria, na tristeza, a narrar as maravilhas das suas obras, a sua lei. Resumindo, os salmos são a palavra de Deus que nós, humanos, seres humanos, usamos para falar com Ele. Nesse livro não encontramos pessoas etéreas, nem abstratas, né? Pessoas que confundem a oração com uma experiência estética, alienante. Não, os salmos não são textos compostos de forma teórica, são invocações, muitas vezes dramáticas, que nascem da experiência da vida, da existência humana. Para os recitar basta ser quem somos. Os salmos é o jeito que somos. Não nos devemos esquecer que para rezar bem devemos orar assim como somos, sem maquiagem, sem criarmos artifícios. Não é preciso maquilhar a alma para rezar. Senhor, eu sou assim. Ir diante do Senhor como somos, com as coisas boas, com as coisas más que ninguém conhece, mas nós dentro, cada um conhece, nós conhecemos. Nos Salmos ouvimos as vozes orantes da carne e osso, cuja vida, como a de todos, está repleta de problemas, dificuldades, incertezas. O salmista não contesta radicalmente esse sofrimento. Sabe com certeza que pertence à vida. Ele sabe. Contudo, os salmos, o sofrimento transforma-se em interrogação, do sofrer ao perguntar. E entre as muitas perguntas, há uma que permanece talvez suspensa para cada um de nós, como um brado incessante que percorre todo o livro de um lado a outro. Uma pergunta que repetimos muitas vezes: até quando, Senhor? Até quando? Cada dor pede libertação, cada lágrima pede, invoca uma consolação, cada ferida aguarda a cura, cada calúnia uma sentença de absolvição. Até quando, Senhor, tenho que sofrer isso? Ouve-me, Senhor. Quantas vezes rezamos assim, com este que até quando, Senhor? Senhor, chega, até quando? Até quando? Ao fazer constantemente essas perguntas, os Salmos ensina-nos a não nos habituarmos à dor
e lembrarmos que a vida não se salva se não for primeiramente curada. A existência do homem é um sopro, a sua história é fugaz, mas o orante sabe que é precioso aos olhos de Deus. Por isso tem sentido muitas vezes de bradar. Isto é importante, né? Quando rezamos, fazemos-lo porque sabemos que somos preciosos aos olhos de Deus. Eu sempre falo, eu não rezo porque eu sei, porque eu gosto, é porque eu preciso, porque eu sei que sou precioso aos olhos do Senhor. É a oração do Espírito que dentro de nós suscita esta consciência de ser preciosos, filhos amados, escolhidos, marcados, ungidos, e por isso somos induzidos a rezar. A oração dos Salmos é o testemunho desse grito, um brado múltiplo, porque na vida a dor assume 1000 formas e tem nome, com certeza, e tem o nome de doença, ódio, guerra, perseguição, desconfiança, até o supremo escândalo da morte. A morte aparece no saltério como o inimigo mais irracional do homem. Que crime merece um castigo tão cruel que envolve a aniquilação e o fim? O orante dos Salmos pede a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são vãos. É por isso que a oração já em si mesma é o caminho da salvação, do início da salvação. Nesse mundo todos sofrem. Quer acreditemos em Deus, quer o rejeitemos, mas no saltério, no livro dos Salmos, a dor torna-se relação. Um grito de ajuda à espera de encontrar um ouvido que ouça, que não pode permanecer sem sentido, sem propósito. Até as dores que sofremos não podem ser apenas casos específicos de uma lei universal, são sempre as minhas lágrimas. A dor é as minhas lágrimas, os meus sentimentos. A minha dor é minha. Pensai nisso, as lágrimas não são universais, são minhas lágrimas. Cada um tem as próprias, as minhas lágrimas. E a minha dor impele-me a continuar com a oração. Sou as minhas lágrimas que jamais ninguém derramou antes de mim. Sim, muitos choraram, muitos, mas as minhas lágrimas são as minhas. O meu sofrimento é meu, a dor é minha. E antes de entrar na sala, encontrei-me com os pais, de uma pessoa que clamava, que dizia, antes de começar essa fala, como é difícil, Frei, diante do sofrimento, diante de uma criança que nasceu há poucos dias, que está internada, que está entubada há mais de 2 meses, a angústia, como a vida é importante, como o filho é importante, e como é difícil consolar alguém, não encontramos palavras, por quê? Porque não podemos chegar à sua dor, porque a sua dor é sua, as suas lágrimas são suas. O mesmo acontece conosco, as lágrimas, a minha dor é minha, as lágrimas são minhas, e com essas lágrimas, com esse sofrimento, dirijo-me ao Senhor. Para Deus, todas as dores dos homens são sagradas. Assim reza o orante do Salmo: vós conheceis o caminho do meu exílio. Vós recolhestes as minhas lágrimas do vosso cantil, não está tudo escrito no vosso livro? Diante de Deus não somos desconhecidos, nem números. Somos rostos e orações, conhecidos um por um pelo nome. Nos Salmos, o crente encontra uma resposta. Ele sabe que mesmo se todas as portas humanas estiverem trancadas, a porta de Deus está aberta. Mesmo se o mundo inteiro omitisse um veredito de condenação, em Deus há a salvação. O Senhor ouve o clamor. Às vezes, na oração é insuficiente saber isso. O problema nem sempre se resolve. Quem reza não é um iludido. Sabe que muitas questões da vida terrena permanecem sem solução, sem saída. O sofrimento acompanha-nos sempre. E após uma batalha haverá outras que nos esperam. Mas se formos ouvidos, tudo se torna mais suportável. Isso é muito interessante, amados irmãos e irmãs. Saber
que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. A pior coisa que pode acontecer é sofrer no abandono, sem ser recordado. É disso que a oração nos salva, pois pode acontecer até frequentemente que não compreendamos os desígnios de Deus. E até frequentemente que não compreendamos os desígnios de Deus, mas os nossos gritos não vão estagnar aqui na terra. Eleva-se até Ele, que tem o coração de pai, e chora por cada filho e filha que sofre, que morre. Digo-vos uma coisa, isso vai fazer bem. Nos maus momentos, pensar no pranto de Jesus, quando chorou olhando para Jerusalém, quando chorou diante do túmulo de Lázaro. Deus chorou por mim, Deus chora pelas minhas dores, porque Deus quis fazer-se homem, dizia um escritor espiritual, para poder chorar. Pensar que Jesus chora comigo na dor é uma consolação. Ajuda-nos a seguir em frente, a sentir que essa dor é minha. Se nos mantivermos numa relação com Ele, a vida não nos poupa os sofrimentos, mas abre-se um grande horizonte de bem e encaminha-se para uma realização. Coragem, em frente na oração. Jesus está sempre ao nosso lado. Que possamos a cada dia mais encontrar um sentido para a nossa vida, mesmo diante dos limites, mesmo diante das dores, mesmo diante dos sofrimentos e angústia. Deus está contigo. Coragem, compartilhe esse momento de oração. Que Deus te abençoe. Paz e bem.